Bom, boa tarde, então, bem-vindos. Mais uma aula aí de elementos de máquinas, tá? Dando sequência no curso, hoje é a aula de número 7. A gente já estava trocando uma ideia aqui antes da aula, falando sobre isso. Então, a gente vai falar hoje, dando continuidade na aula passada, a gente apresentou, classificou os elementos de restituição, elementos elásticos. A gente viu que tem esse nome porque eles tendem a restituir, né, a posição original do conjunto, ou da conexão ali, do que for, de onde eles estiverem interligados, sempre exercendo ali uma força contrária à tendência de movimento, né? Então isso aí foi o começo de tudo, a gente falou de juntas não permanentes, depois elementos de apoio, né? E na aula passada, ali, molas, elásticos e cabos, né? Lembrando que a gente tem o cabo de aço, tá? Mas alguns outros cabos, está mostrado aí, ó, não é de aço, né? Vai exercer, né? Pode ser uma corda, pode ser um cabo de um material sintético, tá? Funciona aí também. E a gente classificou isso tudo, viu como é que classifica, né? Mola tem vários tipos, olha aí. A gente pode classificar quanto ao corpo, né? Então, molas helicoidais, que são feitas a partir da revolução de uma hélice. Imagina que você tem aqui um negócio que vai girando assim e subindo. Aí você vai desenhando uma mola, né? Helicoidal. E em contrapartida temos as molas planas, achatadas, né? Se a gente vê então, e aí a gente vai mostrar nos próximos slides algumas classificações também para lembrar o que a gente falou na aula passada, elas podem ser classificadas quanto ao tipo de carregamento, quanto ao corpo. Essas aqui são molas helicoidais cilíndricas, né? Onde ela preserva aí o diâmetro dela pelo comprimento. Aqui também, ó, molas helicoidais cilíndricas. Essas aqui já são de torção, né? Enquanto que essa daqui pode ser de tração ou compressão, a gente vai ver. As planas, no caso, essa daqui, essa primeira seria a mola de Belleville, ou mola prato, aí, como a gente costuma chamar. Só um minuto, pessoal. Vou pedir aqui para vocês. Não sei o que houve, acho que desconectou aqui. Se volta a funcionar. Voltou. Professor, enquanto isso, você pode responder uma dúvida minha? Posso, claro. Eu escolhi exatamente esse tema para abordar do meu trabalho de elementos plásticos ou de restituição, e eu não achei muita informação sobre cabos de aço nem sobre elásticos direito, eu só achei mais sobre molas mesmo. O que eu posso fazer sobre isso? Tá. Como assim você não encontrou informação, né? Já começa aí uma afirmação um pouco equivocada, porque se você colocar cabos de aço no Google, vai ter Não, todo tipo de informação no informação. caso na apostila mesmo. Eu procurei mais na apostila, mais nos vídeos que o senhor passou do telecurso, e eu não achei muito sobre dentro do tema, né? Eu assisti as Perfeito. aulas sobre elementos de plásticos, elásticos, né? E Isso. restituição, e eu não achei muito sobre cabos, entendeu? Certo. Então, esse é o objetivo, inclusive, do trabalho, né? Que você vá procurar em outras fontes, como Google, sites. Claro que não é para você sair tirando qualquer coisa de qualquer lugar que você vê, tem que dar uma lida, ver a veracidade, confirmar se aquela fonte ali tem algum tipo de relevância, né? Não pode ser o diário de operação ali do outro aluno do ano passado que escreveu aquilo ali, não tem muito, muito valor científico, porque não foi revisado, não foi consultado por outras pessoas que têm capacidade técnica de fazer isso. Mas se você tira de um material de uma universidade, de um outro curso técnico, de um outro professor que colocou ali na internet, aí você consegue. Então, se você for no YouTube, por exemplo, e colocar aulas sobre cabo de aço, você vai encontrar, eu te garanto, de todos os níveis, até de aula bem básica até o mais avançado do processo de fabricação e o que for educado. Claro que eu não vou cobrar que você saiba tudo de cabo, né? Ou de mola, mas alguma coisa a mais do que na apostila ali, o objetivo é esse, que você procure aí, não só você, todo mundo,
e avance um pouco com o tema, né? Ok, obrigado. Beleza, João? Tranquilo. Show. Então vou voltar aqui, ó. Tava falando que essa mola aqui é a mola plana, né? E ela, ó, pelo formato dela, você já consegue ver que ela é para funcionar ou em tração e compressão, né? Essa daqui já é uma mola plana de torção, e esse daqui é o feixe de molas, ó, se você lembrar lá da outra aula, feixe de molas. E aqui é a mola plana aí para flexão, né? A gente viu que a mola helicoidal, ela pode ser cônica, a outra era cilíndrica, viu? Essa daqui é cônica ou bicônica. Por quê? Aqui, ó, você consegue compensar esforços, né, que eventualmente podem estar desalinhados com o eixo principal aí da mola. A gente viu também a diferença do fenômeno da flambagem, por exemplo, quando você tem uma mola assim, você consegue apoiar direitinho o peso, né? Se a mola tiver poucas capacidades estruturais aí e você tentar aplicar um peso considerável, ela vai tombar. Ela Isso pode aí é tombar, né, para um lado e para o outro. exatamente, ela não tem estabilidade, a compressão nesse caso. Então imagina que você tem uma mola cônica, né? Uma mola que aumenta aqui de tamanho. Então fica mais fácil de você colocar essa massa aqui e tem uma maior estabilidade, né? Vimos quanto ao tipo de esforços que elas estão preparadas para receber, ou seja, tração, compressão, né? Diferença nas extremidades e no passo, lembrando que essa distância aqui, ó, é o passo, tá? Vê que o passo da de tração é bem pequenininho comparado com o de compressão. A de tração tem um gancho para você puxar, né? A de compressão, a superfície aqui é reta para você apoiar alguma coisa aqui e comprimir. A de torção e a de flexão nada mais é, ó, que esse trampolim, essa barra, que quando o atleta para ali, ele tenta usar essa capacidade até das molas e dos elementos de restituição de armazenar energia na forma de energia potencial elástica e, e ganhar aí velocidade, altura para conseguir executar o salto, né? Já falando de cabo de aço, a gente viu que cabo de aço ele não é formado por um cabo só, são vários cabos. As maneiras de acoplar são essas aqui, ó, por gancho ou laço, e tem o repuxador, que faz esse papel aí de aplicar uma pré-tensão, né? Uma pré-tensão nos cabos. Ou uma tensão propriamente dita, porque o cabo ele não pode ficar bambo. Imagina que você quer ligar uma ponte, tá lá a torre da ponte, você quer ligar esse ponto para cá, né? Por um cabo. Esse cabo aqui ele não pode ficar frouxo, então. Mas imagina como é que você vai puxar um cabo de aço com a mão? Você vai amarrar num carro e sair acelerando? Não vai, né? Então você coloca esse equipamento aqui que ele te proporciona, conforme você faz esse movimento de giro aqui, nesse eixo, ele aproxima essa distância aqui desses parafusos e aplica essa pretensão no cabo de aço. Quanto ao tipo de distribuição, tem várias, né? A normal, todos os cabos têm o mesmo diâmetro. Isso pode variar, dependendo, tem diversas, né? Tipo de torção, pode ser regular ou em cruz ou Lang em paralelo, sendo que uma vai te proporcionar maior estabilidade e rigidez, outra vai te proporcionar maior resistência e flexibilidade. Imagina que você quer ligar, lembra? Duas polias ou uma escada rolante aqui por um cabo. Esse cabo tem que fazer essa volta aqui, né? Ele tem que mudar. Aqui assume uma forma curva e aqui ele assume uma forma reta. Então ele tem que ter uma certa flexibilidade aí para se moldar, né? Em diâmetros diferentes, porque de um lado é diferente do outro. A gente falou da lei de Hooke, beleza? Lei de Hooke, ó, e agora a gente já começa a prestar atenção aqui, porque vai começar a entrar alguns números e algumas contas. A lei de Hooke, ela falou o seguinte, ela falou que a gente pode associar a força, né, e o deslocamento de elementos que estão trabalhando no regime elástico. Então, se você tem uma mola, um cabo, que não vai sofrer, que é o objetivo desses elementos, que eles não sofram
deformações plásticas, ele vai ter uma resposta linear, ou seja, uma reta, né? Se você for mais esperto aí em matemática, o coeficiente linear dela é zero e o coeficiente angular, né? A tangente aqui desse ângulo alfa, seria aqui θ, quer dizer, desculpa, desse ângulo aqui, né? Vai te dar justamente a rigidez do elemento, né? Essa é a resposta força por deslocamento. E isso daqui, então, pode ser escrito de acordo com essa equação aqui, ó. F igual a Kx. Vocês já devem conhecê-la da física, né? Onde K é o coeficiente angular, coeficiente de inclinação dessa reta, e X é o deslocamento, né? F é a força. E para a gente determinar a rigidez, às vezes só pelos parâmetros geométricos, repara que para você obter esse gráfico aqui, você teria que ensaiar a sua mola, o seu cabo, né? Puxar, medir, enquanto que você pode também estimar a rigidez através dos parâmetros geométricos e do material que você está lidando. E é isso que a gente vai precisar saber. Quando a gente estiver falando de mola, a gente vai estar interessado no diâmetro menor, que é o diâmetro do fio da mola, tá? A gente vai estar interessado no diâmetro maior, presta atenção, que é o diâmetro da mola, e também no número de espiras, tá? Número de espiras. Falamos também disso na aula passada. O passo é um parâmetro importante, mas ele não vai entrar no cálculo da rigidez, tá? Mas é bom saber que o passo também é um parâmetro importante para especificar uma mola. Quando a gente estiver falando de fio, então aqui a gente estava falando de mola, quando a gente estiver falando de fio, a gente vai ter que prestar atenção no diâmetro do fio, ou no raio, né? Dá no mesmo, se você tem um, você sabe o outro. E o comprimento do fio, também é um parâmetro importantíssimo. Repara que uma corda curtinha é muito mais difícil de puxar do que uma corda bem longa, né? E a gente vai entender por quê, tá? Porque isso, o comprimento dela influencia na rigidez. Vamos ver um dimensionamento de mola, então, tá? Então, começando aí, dimensionamento de mola, a gente está de olho nesses parâmetros aqui, ó. No diâmetro do fio da mola, desculpa, o diâmetro menor, fio da mola, ou diâmetro menor. No desão, que é o diâmetro maior, ou diâmetro da mola, tá? E no número de espiras. Só que alguns autores, também é bom ficar ligado, que alguns autores consideram o número de espiras ativas, tá? O que é isso aqui? Não tem problema nenhum. O número de espiras é o seguinte, você vai contar quantas espiras tem na mola, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui, 7 espiras. Só que se você reparar, a primeira e a última, elas são usadas para fazer a conexão, né? Elas não trabalham realmente como uma mola ali, como, né? Elas são mais usadas para você encostar aqui, no caso dessa mola de compressão, ou para você prender alguma coisa ali e puxar. Então você desconta, ó, a primeira e a última, por isso que é o número de espiras menos 2, para ficar com o número de espiras ativas. Então o número de espiras ativas, nesse caso aí, é 5. E para calcular a rigidez da mola, então, sabendo esses parâmetros, a gente tem a rigidez, ó, tá? K, então, é a rigidez. Vai ser dado pelos parâmetros que a gente viu nessa equação, então, o diâmetro do fio. Dzão é o diâmetro, 8 é 8 mesmo, tá? Espero que ninguém tenha dúvida de quanto que vale 8. D é o diâmetro da mola, ou o diâmetro maior. G é uma constante do material. Então, se você pega uma mola igualzinha feita de aço e uma mola igualzinha feita de alumínio, elas vão ter propriedades diferentes, né? Ou seja, rigidez diferente. Embora os parâmetros geométricos dela são os mesmos. Toda igualzinha, né? Só que o material é diferente, tem que levar em consideração o material. Tá ok?
E as molas podem ser associadas, né? Como os cabos também, tá? A gente vai representar agora aqui dessa maneira, essa sanfona aí, nossos elementos elásticos. Pode ser mola, pode ser cabo, né? Imagina que cada elemento desse aí é uma mola. Então, a gente pode associar em série, quando a gente junta aqui, ó, e eles estão submetidos à mesma força, porque quando você faz o equilíbrio de força, ó, se aqui você está puxando com F, você tem que ter uma reação para cá, né, de F também. Isso é óbvio. Então, aqui ó, você tem F também. Então, todos esses elementos, né, esse daqui estaria para cá e esse daqui para cá, eles estão em tração pela força F. Então, a mesma força que vai para um é a mesma força que vai para outro. No entanto, os deslocamentos deles são diferentes. Como assim? Se você pegar aqui, ó, o conjunto todo andou X, né? Mas a mola 1 era desse tamanho e ficou assim, e a mola 2 era desse mesmo tamanho e ficou, ó, vamos supor assim, ó, maior ainda, né? Todas as duas tinham o mesmo tamanho, mas os deslocamentos são diferentes. E na hora que você soma isso daqui, soma isso, aí você encontra X, que é exatamente esse X que está aqui, o deslocamento total do conjunto, né? Beleza? O que você tem que saber? Como que você vai encontrar a rigidez equivalente, né? Juntou uma mola com outra, tem que encontrar a nova rigidez, ou seja, quando você junta duas molas ou dois cabos diferentes, podem ser até iguais, você pode juntar em série ou em paralelo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, mas tem que saber como que encontra a rigidez equivalente. Não seria só somar as duas rigidez, não? No caso, isso aí, João, no caso da associação em paralelo, você vai ver que é só somar as duas rigidez. No caso de associação em série, aí você tem que fazer uma jogada aqui antes, que é o seguinte, ó, presta atenção. A gente está atrás, então, de uma rigidez K equivalente para o conjunto, tá ok? Eu vou falar o seguinte, para encontrar na associação em série, presta atenção, quando a associação for em série, e o que quer dizer em série? Uma em sequência da outra, né? Você vai encontrar a rigidez equivalente da seguinte maneira. 1 sobre Kec é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 mais 1 sobre K3 e por aí vai, tá? Quando você só tiver 2, que é o caso, então obs aqui, ó, obs. Quando for só dois elementos, aí você pode fazer o produto pela soma, né? Então seria Kec. Repara que aqui o Kec está no denominador, tá? E aqui o Kec já vai direto. Então o Kec é igual ao produto K1 vezes K2 pela soma, K1 mais K2. Isso aqui te ajuda bastante quando você só tem 2, tá? Para não precisar fazer essa operação aqui com frações. Tudo bem? Beleza. Agora sim, João, quando aí, ó, associação em paralelo, eles estão submetidos ao mesmo deslocamento. Repara a diferença. Agora elas não estão mais em sequência, uma na frente da outra, né? É porque Então, lá tem se eu não me engano, tem a força também que une elas, né? Não sei de explicar direito, a força que tem a junção delas deve alterar a equação, né? Aí como ela tá no mesmo plano, mas não estão juntas uma na outra, acho que é só somar, né? nesse caso agora sim, ó, quando a associação é em paralelo, aí você está correto. Por quê, né? Elas estão sujeitas ao mesmo deslocamento. Repara, quando essa barra aqui andar para a direita e vier parar aqui, né, as duas vão ter se mexido, ou seja, vão ter se deslocado aqui a mesma quantidade, para a mesma força. Só que a força de reação, por elas terem, né, propriedades diferentes, a força de reação aqui de cada mola vai ser diferente. Tá? Mas o que você precisa saber? Você não vai precisar saber calcular a força de reação, você vai precisar saber calcular a rigidez equivalente desse conjunto.
E agora tudo bem, se você está atrás de uma rigidez equivalente, agora você soma K1 mais K2 mais K3, vai somando, né? Se você tivesse mais uma aqui, ó, somaria aqui, beleza? Então, nesse caso aqui em paralelo, é mais fácil mesmo. Mas se tiver em série, tem que fazer aquela jogada e a gente vai ver como é que faz, tá? Dimensionamento de cabo, para encontrar a rigidez do cabo, é um pouco mais simples, né? A gente só tem dois parâmetros, que é o diâmetro e o comprimento, então, para encontrar a rigidez do cabo, a gente vai considerar a área, tá? Então, aí a área é função do diâmetro ou do raio, isso aqui é a área. O L é o comprimento, beleza. E o E, analogamente à mola, é uma constante do material, tá ok? Então, esses são os parâmetros que você vai levar em consideração e essa equação que você vai usar para, como é que eu digo? Encontrar a rigidez de um cabo, né? E é claro que vale a mesma coisa de associação de mola para cabo, né? Então, repara, quando você tem essa distribuição aqui, vamos pegar essa aqui que é mais fácil. Todo mundo tem o mesmo diâmetro, tá? O que você está fazendo aí? Você está pegando um cabo, tá lá, está juntando com o outro, está juntando com o outro, né? Depois você vai prender isso aqui em algum lugar, vai vir aqui e vai puxar todo mundo de uma vez, não é? Que associação é essa? Paralela? Paralelo, isso aí. Então, o que você precisa fazer para encontrar a rigidez equivalente? Só somar, tá? Claro que aqui, ó, aí você tem. Se aqui todo mundo tem o mesmo diâmetro, beleza, você vai encontrar a área de um, vai encontrar a rigidez de um e vai multiplicar E pelo vai número. multiplicar pelo resto, né? Exatamente. Agora, se eles tiverem seções diferentes, ó, que é esse caso aqui de baixo, aí você vai ter que fazer de um, multiplicar pelo número de cabos que tem. Fazer de outro, multiplicar pelo número de cabos que tem. Claro que eu não vou pedir para vocês fazerem isso aqui, ó, quanto tempo você vai ficar demorando aí para contar, né, aqui e ficar fazendo conta. Mas tem que saber como que encontra aí a rigidez equivalente, como que encontra a rigidez de cada elemento para fazer umas continhas, tá? Feito isso, galera, então, beleza. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar aí alguns exercícios para a gente entender na prática como que faz essas contas, tá? Então, vou mostrar alguns exemplos aqui e se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunta aí por áudio, tá ok? Ok. Então, show. Ó, determine, bem simples, né? Determine a rigidez dos elementos de restituição abaixo, letra A e letra B. O que ele fez aí? Te deu dois elementos, você logo vê que um é uma mola e o outro é um fio, um cabo, e você vai lá e calcula, né? Se ele te deu os parâmetros, tudo que você precisa agora é ir lá no material, se você não lembrar, consultar qual é a equação para cada um, aplicar e fazer as contas. Vamos ver o que vai dar. Então, letra A é mola, né? Vamos encontrar aí a rigidez da mola. Então, a gente está atrás do K da mola, né? Vou chamar assim, km. Se você lembra lá do slide, você vai ver que o km pode ser encontrado por G, que é a constante da mola, vezes o diâmetrozinho a quarta, Sobre o diâmetrozão, sobre a terça, se eu não me engano. oitavo, 8 Isso. vezes o diâmetrozão ao cubo, vezes o número de espiras, né? É, Como é que ele não multiplicado falou? isso. Ele não falou nada de número de espiras ativas, né? Então você vai usar o número que ele te deu, que é 20. Tá aí, ó. Olha aí em cima. Beleza? Agora só fazer conta, né? Vem comigo, ó. Cada mola, então, é igual a G, que é 80
gigapascal, ou seja, vezes 10 a nona, vezes o diâmetro, que é 0,1, diâmetro do fio, tá, da mola, diâmetro menor da mola, 0,1 milímetros, vezes 10 a menos 3, já passando para metros, a quarta potência. Agora, tem que dividir por 8 vezes o diâmetro da mola, que é 1 milímetro, 1 vezes 10 a menos 3 ao cubo, vezes o número de espiras. Né? Então, repara uma coisa aqui. Isso daqui, ó, né? Isso daqui é igual a 1 vezes 10 a menos 4, tá? Isso aí pode ser escrito assim. Já vai facilitar as nossas contas. Porque aqui eu posso cortar, né? Com 1. E agora eu vou reescrever isso daí. Então, km é igual, ó, 10 vezes 10 a nona, só repetir. 1 vezes 10 a menos 4 é 10 a menos 4, né? Elevado à quarta potência, fica 10 a menos 16. Beleza? Dividido pelo quê? O 8 sumiu, fica 1 vezes 10 a menos 3, eu vou botar aqui 10 a menos 9, porque está ao cubo, vezes 20. Então, eu posso cortar esse daqui com esse daqui, dizer o quê? Posso dizer que km é igual ao quê? A 1 meio vezes, agora eu vou fazer as operações, ó, 10 a nona vezes 10 a menos 16 vezes 10 a menos 9. Opa, errei aqui. Vezes 10 a nona. Por quê? Porque esse Porque menos passou 9 aqui, do denominador pro numerador. isso aí, beleza? Agora ficou fácil, né? km igual a 0,5 vezes 9 mais 9, 18. Né? 18 menos 16, 10 ao quadrado. 2. km, então, igual a quanto? Se eu multiplicar isso aqui por 10, vai para 5. Por 100, vai para 50. Então, 50 newtons por metro. Tá? É o resultado aí da rigidez dessa mola. Agora vamos para o fio, então, né? Vamos para o fio. Se você lembra o cabo, né? Se você lembra lá da equação, a gente está atrás de uma rigidez. Então, vou botar aqui rigidez do fio, assim. Ela é igual a E, onde é a constante, A, que é a área, sobre L. Então, o que eu preciso fazer? Encontrar a área primeiro, né? A gente tem o diâmetro, tem o comprimento e tem o E. A área, você pode fazer de várias maneiras. Eu faço assim, ó, πd2 sobre 4. Então, isso aqui é igual a πd. Quanto é que é d? Repara que o fio só tem um diâmetro, né? Não tem diâmetro maior nem menor. Então, é o 4 mesmo. 4 vezes 10 a menos 3, já passando para metro, né? Ao quadrado, dividido por 4. Então, a minha área vai ser quanto aí? Π vezes 4 vezes 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 4. Posso cortar. Fico que a minha área, então, fica igual a 4π vezes 10 a menos 6 metros. Beleza? Quer falar alguma coisa, alguém? Não, né? Não, Pode tranquilo. falar. Tranquilo. Beleza. Agora é só fazer a conta, né? Quanto é que vai ser o KF? KF vai ficar igual ao E, 210 vezes 10 a nona, porque está em gigapascal, olha aí, vezes a área. Quanto é que é a área? 4π vezes 10 a menos 6, dividido pelo comprimento. O comprimento é 4.000 milímetros, ou 4 metros, né? Como eu estou colocando tudo em metro, já vai aqui em metro mesmo. Agora ficou fácil, só fazer a conta, ó, corta, corta.
Aqui simplifica, vai ficar o cubo. Então, isso aqui ficou com Kf igual a 210π vezes 10 ao cubo. Aí, se por acaso, né, se você tiver acesso à calculadora, faz lá a continha. Se com π, ou se ele falar que o π vale 3, né, vamos assumir aí que o π vale 3, então, tá? Para a gente fazer a conta aqui rápido de cabeça, Kf igual a 610 vezes 10 ao cubo, Newton por metro. Ou você poderia dizer 610.000 Newton por metro. 630, Beleza? não, professor? Isso, desculpa. Obrigado. Era para ver se vocês estavam espertos aí. 630, né? 630. Obrigado. Isso mesmo, tá? Então, encontramos aí o resultado. Tá ok? Tranquilo, né? O trabalho aqui é só fazer conta e consultar, né, o Professor, eu tenho só material. uma dúvida sobre a área, porque, se eu não me engano, eu não sei se você passou a área, o cálculo da área, mas só tem esse? Você falou que a gente pode utilizar esse, tem outra Ou forma? pode fazer com o raio também, né? A área aí, ó. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Também pode fazer assim, Beleza. tá? Mas nesse exercício aqui, acho que o trabalho de vocês era lembrar essas duas equações aqui, ó, que foi o que a gente viu hoje, e fazer as contas, né? Porque os parâmetros todos ele deu, seria só isso, Entendi. tá? Agora aí, ó. Segundo exercício, caso fosse aplicado uma força equivalente de 200 newtons, quanto seria o deslocamento sofrido por cada mola? Então, agora ele te deu uma força, você já calculou a rigidez e ele quer saber o deslocamento. Aí, ó, os mais espiritualizados aí podem invocar a lei de Newton, a lei de Hooke. Então, invoca aí a lei de Hooke, tá? Ele vai lá e fala para você, ó, F é igual a KX. Tudo bem? Sabendo isso, ó, você sabe quanto é que é a força que ele te deu, você sabe quanto é que é o K que você calculou e ele quer saber o deslocamento. Vou fazer para o caso A primeiro. A força é 200, né? 200 newtons. O K é 50 newton-metro. Agora o X vai ser quanto? Aí ficou fácil, né? X igual a 4 metros. Passando para a letra B, ele te deu a força, que é 200, igual a rigidez. Quanto é que é a rigidez? 630 vezes 10 ao cubo. Quer saber quanto é que é o X? É só passar, ficar com X igual a 200 dividido por 630 vezes 10 ao cubo. Isso é igual a 200 dividido por 630 vezes 10 a menos 3. Né? Aí aqui, ó, eu vou simplificar isso aqui para fazer a conta de cabeça, tá? Eu vou imaginar que isso aqui vai dar perto de 3, né? De 1/3. Porque se aqui fosse 600, daria 1/3, né? Eu vou fazer a conta aqui, então. Vou fazer logo na calculadora. 0,317. Isso aí, ó. 0,317. Então, x igual a 0,317 vezes 10 a menos 3 metros. Né? Ou também, ó, o que mais que você poderia dizer se quisesse? Poderia dizer que x igual a 0,317 milímetros. Tá? Porque 10 a menos 3 metros é milímetro. Né? Dividir o metro por 1000 vai dar 1 milímetro. Então, o que vocês tinham que fazer? Lembrar da lei de Hooke, beleza? Já tinha calculado, né, a rigidez, aplicou e encontrou, né? Sem problemas aí.
Vamos para o próximo. Determine a rigidez equivalente nos casos abaixo, né? Então, ele te deu aí 3 casos, A, B e C, algumas associações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar se é série ou paralelo. Depois você tem que lembrar como que encontra a rigidez equivalente de série e de paralelo. E depois fazer a conta, né? É o que a gente vai fazer. Então, presta atenção. Letra A. Letra A, associação em série. Isso aí. Uma na sequência da outra, né? Como que encontra? A gente encontra 1 sobre Kec igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. E eu vou fazer a conta assim, para depois fazer do outro jeito e vocês verem que vai dar o mesmo valor, tá? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou ter 1 sobre Kec é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Como que resolve isso? MMC, vou multiplicar aqui por 20, aqui por 30. Ou melhor, né? Multiplicar aqui por 2 e aqui por 3. Quando eu multiplico embaixo e em cima por 2 e por 3, eu fico com isso aqui, ó, 1 sobre Kec igual a 2 sobre 60 mais 3 sobre 60. Né? Agora eu posso dizer que 1 sobre Kec... Acho que isso vai dar 12. Aí, ó, 5 sobre 60. E agora não esquecer de inverter, né? Quando você inverte, você encontra que Kec é igual a quanto? 60 sobre 5, que é igual a 12 newton por metro. Beleza? Beleza. Agora eu disse que dava para fazer de outro jeito, né? Então vou fazer aqui para você ver. Se você quiser fazer de outro jeito, eu falei que você podia encontrar o Kec igual ao produto K1 vezes K2 pela soma, né? K1 mais K2. Como é que vai ficar isso aí? Produto é 30 vezes 20 e a soma é 30 mais 20. Quanto é que dá isso aí? 600 sobre 50. Corta, corta, 12. Tá? Então encontrou também. Quando é só Fácil. 2, né? Quando é só 2, dá para fazer o produto pela soma. Quando tem mais de 2, aí você tem que fazer realmente o passo a passo ali. As frações e juntar depois para fazer a conta, né? Caso B, ó, caso B é tranquilo, pô. Caso B vai ser o quê, então? Isso aqui, né? Fechando aqui. 40? Caso B é paralelo. Né? Paralelo. Se é paralelo, Kec é o quê? É K1 mais K2. K1 mais K2, então Kec vai direto, né? 30 mais 10, que é igual a 40 newton metro. Newton por metro. Tá? Bem simples, né? Bem mais fácil. O caso 3, aí você tem uma associação. Repara, aqui você associou 2 molas em quê? Em paralelo. E essas duas estão associadas com essa daqui, ó, em série. Eu não sei como é que é, né? Mas o meu chute seria somar as duas, no caso da paralela, e depois fazer com a conta da série. Isso aí, João. Se for isso, eu Então, acho que vai dar 10. vamos ver, ó. Primeira coisa, então, você vai transformar isso aqui numa rigidez equivalente, né? Então, K1 eu vou preservar, mas essas duas que estão em paralelo, eu vou transformar aqui num K, que eu ainda não sei quanto é que é. Mas depois eu vou conseguir resolver, né? Então, quanto é que vale esse K? Bom, K2 e K3 estão associados em paralelo, então eu posso fazer que K aqui vai ser o produto pela soma, né? O produto é 10 vezes 10, pela soma 10 mais 10, isso é igual a 100 sobre 20, que é igual a 5. Isso? 5 Nm.
Beleza. Peraí, não entendi, professor. Como é que você fez essa conta? Não, É? não é como é que fez. Da onde você tirou que a gente tem que fazer desse jeito? Tá bom. Não é Vamos lá. paralelo? Não é paralelo? Paralelo. Mas então você, no caso, você queria Me fazer confundi, para me um. confundi, me confundi. Ah, Tá tá. certo. Me confundi. Isso aí. Obrigado. Ó, cá aqui foi mal, tá em paralelo, né? Eu já adiantei até o paralelo. Então, paralelo é só somar, né? K2 mais K3. Tá certo. Obrigado, João. Então, isso aqui vai dar quanto? 20. 20, né? Newton metro. Isso mesmo. Desculpa aí. Tranquilo. Show. Agora, então, aqui a gente sabe que é 20, né? E esse daqui a gente achou que é 20 também, Newton metro. Newton por metro, desculpa. Agora sim, a gente tem uma associação em série, tá? Onde a gente vai poder fazer o produto pela soma. Então, é 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20, que vai dar 400 sobre 40. Isso aí, ó. Corta, corta. 1. KEC igual a 10 Newton por metro. Beleza? Certinho. Show. E para acabar, galera, último exercício aí, ó. Com base na lei de Hooke e o diagrama abaixo, determine a constante elástica dos elementos ensaiados em Newton por metro. Então, só tomar cuidado aí, o exercício é fácil, mas ele está pedindo em Newton por metro, né? Então, você tem que passar aí, porque Transformar o deslocamento em metro, tá? Em milímetro. isso aí. Então, vamos lá. Como é que ficaria isso? Para o caso vermelho, né? F igual a Kx. Ele quer saber o K? K é igual a F sobre X. Aí ele te deu um ponto aí, ó, que você pode substituir. No caso vermelho é 500 por 20. Só que repara que aqui é 20 vezes 10 a menos 3, tá? Porque ele já está pedindo em metro. Aí o que, que você faz? Você ó, corta, corta. 50 por 2, 25. 25 vezes 10 ao cubo. Porque esse menos 3, quando vai para cima, vira positivo, tá? Newton por metro. Isso aqui nada mais é do que 25.000 Newton por metro. Beleza? Isso foi fácil, né? 25 Então, mil vamos... newton por milímetro, não? Eu acho. Não, Newton por metro. Você já transformou, Ah, ó, tá, entendi. Você o transformou problema... 25 vezes 10 ao cubo, só tirou o cubo, né? Você só multiplicou. Isso Entendi. aí. Né? E o problema está pedindo em Newton por metro. E aqui, ó, É, quando eu coloquei isso aqui, ele já passou aí para... Né, transformei de milímetro para metro. Então, tá aí dentro. Se eu fosse para o caso azul, ó, caso azul, ficaria assim: F igual a Kx, K igual a F sobre X, que é igual a 200 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. Ó. Aí, ó, passando milímetro para metro. Isso aí vai ficar igual, ó, posso simplificar aqui, fica 10 vezes 10 ao cubo, Newton por metro. Que é a mesma coisa que 10.000 Newton por metro, tá? Sem muitas dificuldades, né? Esse exercício mais tranquilo. O caso verde, para acabar, seria então que K é igual a F sobre X, e no caso verde seria 200 sobre 50 vezes 10 a menos 3. Então, nesse caso aí, você ficaria com, pode, corta, corta, né? 20 com 5 fica 4, 4 vezes 10 ao cubo. Ou K é igual a 4.000 Newton por metro. Beleza? E com isso, galera, a gente encerra aí a aula de hoje, tá? Falou de alguns tipos de... Fizemos uma revisão,
Falamos do dimensionamento aí desses elementos, que são molas e cabos. Vimos como que encontra a rigidez de cada um, como que aplica a lei de Hooke, como que encontra a associação deles em série ou em paralelo, né? Ou até num conjunto. E vimos também como é que isso pode ser representado num diagrama e você colher informações. Agora, se alguém quiser fazer uma pergunta ou tirar alguma dúvida mais geral, pode ficar à vontade. Professor, é mais sobre o trabalho mesmo, porque lá você deixou bem claro que você quer que a gente responda as perguntas que estão lá e apresente os elementos. Só que eu não sei direito, porque é o primeiro trabalho que eu vou fazer sobre essa matéria, e eu não sei se você quer que eu detalhe exatamente, tipo assim, vamos por exemplo, de cabos de aço, tem todas as distribuições aqui nos seus slides. Você quer que eu vá profundo em todas as distribuições, ou você quer que eu apresente de uma maneira mais, tipo assim, generalize mais, sabe? Só apresente elas, não fique entrando muito de cabeça nelas. Porque Então, senão vai ficar bem grande. então tem lá, ó, tá escrito lá no roteiro, tem um limite de slides, né? Sim, Então 20. não é, pois é, então não dá para fazer uma tese de doutorado sobre cabo de aço É, em 20 slides, né? Você tem que selecionar também aí. Eu quero que você faça o seu melhor, o melhor que você puder, entendeu? Vai lá, faz o seu melhor, se dedica, faz, e fique tranquilo que se você se dedicar e fizer um bom trabalho, você vai ter a nota boa. Geralmente é o padrão, né? A galera costuma ter uma nota boa. Agora, realmente tem alguns trabalhos que ficam mais capengas e tal, a gente tem que descontar uns pontinhos, né? Vale quanto o trabalho, professor? O trabalho vale 10 e a prova vale 10, né? Então, somos 2, divide por 2, encontra a média parcial. Se tiver aprovado, já é a média final. Se não tiver, vai para a recuperação. a prova já tem data? Ainda não, mas vai ser lá para próximo da 12ª, 13ª semana de aula, né? No final Tranquilo. do curso. Na prova vai cair mais a parte teórica ou a parte dos cálculos? Os dois, né? Vê que uma aula praticamente a gente gasta na parte teórica e outra aula na parte prática, de cálculo e dimensionamento. Então vão ter perguntas teóricas e perguntas de cálculo. Vixe. Entendi. Não é porque essa matéria realmente é bem grandinha. Você não acha melhor dividir a prova, fazer uma prova de teórica e uma prova de cálculo, não? Para poder dar tempo da gente estudar, porque tem muito elemento. Não, fica tranquilo, tá? O que vocês precisam saber é o que está sendo dado em sala mesmo. O trabalho é para vocês se aprofundarem, mas o que vocês colherem de novo no trabalho não vai cair na prova, né? O que vai cair na prova é isso que a gente está fazendo aqui. Então é basicamente saber classificar os elementos, saber para que serve cada um, a diferença, e fazer esses exercícios que a gente está fazendo nas aulas. Se você souber fazer esses que estão aqui apresentados, e eles estão todos lá disponíveis para você depois fazer com calma e tal, se quiser pausar e voltar, sabendo fazer esses, você está preparado para tirar uma nota boa na prova. Pode ficar tranquilo. Tranquilo, então. Beleza? Falou, gente. Valeu. Então, um bom fim de semana para vocês. Fiquem bem, tá? Estudem aí. Qualquer dúvida, me mandem uma mensagem lá no Moodle. Amém, professor. Professor também. Falou? Um abraço, então, gente. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu.